Obras da Casan em Criciúma poderão ficar congeladas enquanto o imbróglio entre Prefeitura e Governo do Estado não for resolvido. No segundo dia da série Violência Doméstica, Marcas no Corpo e na Alma, mostraremos como os números de violência contra a mulher são assustadores. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Hoje é o Dia Mundial do Autismo. Data serve de conscientização de transtorno que atinge crianças em todo o planeta. De cada 10 brasileiros casados, 4 brigam por causa das contas. E no esporte, Bruno Cossenday está feliz por sequência de jogos como titular do Criciúma. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A possibilidade de Criciúma romper o contrato com a Casan poderá refletir no município. A estatal poderá congelar alguns projetos que estão previstos para a cidade. Enquanto o impasse entre a Prefeitura de Criciúma e a Casan não for resolvido, a continuidade da implantação do esgotamento sanitário na cidade ficará congelada. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo superintendente regional Sul Serra da empresa na Câmara de Vereadores de Criciúma. Uma solicitação da Comissão de Obras da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma. Eles solicitaram que fossem repassadas as obras que estão em andamento no município de Criciúma. Essas obras elas são vinculadas ao abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. São obras importantes para o município, né? Depois da explanação sobre as obras, foi debatido alguns outros assuntos pertinentes a essa questão com o município de Criciúma, a permanência da Casan no município, que está sendo contestada pelo prefeito. O contrato de programa, né, que a gente tem. O impasse gira em torno de uma negociação onde o prefeito de Criciúma solicitou uma redução na taxa de esgoto, que hoje é de 100% sobre o valor da água, para 60%. E também o repasse de 7% dos royalties para a prefeitura. Esses valores ainda estão em negociação. Mas, enquanto um acordo não é firmado, licitações para novas obras não serão abertas. Um investimento de mais de 20 milhões de reais. O serviço prestado pela Casan, ele continua sendo feito no município da melhor forma possível, com eficiência, qualidade e agora com transparência. Em relação a algumas obras, elas dependem de financiamento de bancos externos ou até mesmo internos, como a Caixa, que é o caso do emissário final do sistema de esgotamento sanitário do bairro Próspera, da Grande Próspera. Esse recurso, 4 milhões, ele está sob liberação da Caixa Econômica Federal. Há também 16 milhões da agência francesa, que visa a implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Michel e do bairro São Luís. Esses órgãos eles pediram para que não fossem licitadas essas obras até que houvesse uma definição desse impasse com o município de Criciúma, justamente para resguardar, né, esse investimento que eles querem fazer aqui no sistema. Então, todas as outras obras que estão em andamento, elas continuarão sendo feitas. A Casan tem convicção que vai continuar no sistema de Criciúma, só essa ressalva nessas duas obras, a princípio. A paralisação dessas obras segue até que se tenha uma definição na conversa entre a Prefeitura de Criciúma e a direção estadual da Casan. Embora a gente tenha uma segurança jurídica muito alta, né, em cima do contrato de programa, a Casan, todos os municípios tentaram romper contratos de programa com a Casan, não conseguiram isso na justiça. Isso pode levar algum tempo até, né, que seja as vias de fato judiciais definidas pela permanência no município. Em contrapartida, os funcionários ficam apreensivos, porque eles, mesmo com essa segurança jurídica, ainda há uma insegurança, né? Há essa discussão no município. Então, a gente tem 113 funcionários aqui, lotados na agência Criciúma, aqui na área da superintendência, que são os municípios adjacentes, e a superintendência dá um total de 225 funcionários, 225 famílias, né, que vão trabalhar sobre um estresse que está sendo gerado toda essa discussão. E, embora a gente tente passar a informação que está sendo discutido, o debate está tendo, a gente está mostrando o lado da Casan, o lado dos investimentos que estão sendo feitos aqui em Criciúma, que não há
um repasse do recurso arrecadado aqui para outros municípios, né, como se diz, que é o subsídio cruzado. Então, acaba, de qualquer maneira, até que seja definido com o prefeito. Eu acredito que hoje, em Florianópolis, com a reunião com o governador e com a presença da presidente Roberta Mas, eu acho que hoje a gente consegue, talvez, dar um ponto final nesse assunto, né, e realmente continuar com os investimentos que são necessários aqui para a nossa região. Hoje, a série Violência Doméstica, Marcas no Corpo e na Alma, mostra como os números da violência contra a mulher são assustadores. Confira na reportagem da jornalista Carol Oliveira. Dados alarmantes que preocupam especialistas e agentes de segurança e proteção que lutam pelos direitos das mulheres. Nossa equipe foi ouvir esta doutora em Ciências Humanas que desenvolve pesquisa em estudos de gênero e violência contra a mulher, para tentar entender o porquê de tantos casos de relações abusivas e o porquê desta violência começar, na maioria das vezes, dentro de casa. É sim pelo fato de ser mulher que muitas mulheres sofrem violência, e o ambiente doméstico familiar é um dos locais, né, mais inseguros, e muito comum é que as mulheres sofram de violência psicológica, né, que é uma forma de diminuição, né, de não respeito às diferenças nas relações, que faz com que a mulher sinta inferior e inferiorizada, né, nas relações. E isso é uma cultura que precisa ser modificada. Casa deveria ser um ambiente acolhedor. Entretanto, nem todas as mulheres conseguem se sentir seguras onde moram. Na violência doméstica, o cenário é o próprio lar e o agressor, aquele que se ama. Cerca de 80% dos casos de violência contra a mulher são cometidos por maridos, companheiros e ex-parceiros. Infelizmente, a gente não pode fazer com que as pessoas permaneçam em relações violentas para que as coisas venham a melhorar, né? Então, os casos, as pesquisas mostram que essa pessoa não vai melhorar, né? E que ela precisa interromper esse ciclo de violência, né? É muito difícil, é um processo difícil, porque envolve, a maioria das vezes, filhos, dependência financeira e etc., né? Muitas vezes a família de origem dessas mulheres não acolhem, né? Porque elas também foram educadas nesse sistema de que as mulheres têm que aceitar a violência. Então, a gente precisa modificar esse ciclo, né? Diante desse quadro de epidemia que né, é uma verdadeira guerra contra as mulheres que a gente tem na nossa sociedade, e a gente precisa enxergar isso como uma guerra. É importante que a mulher saiba que, independentemente do tipo de violência, é preciso procurar ajuda e denunciar. E aqui em Dourados existe uma rede de enfrentamento composta por várias instituições. Uma delas é a Delegacia da Mulher, que normalmente serve de porta de entrada para os serviços de acolhimento e proteção. Em 2019, os pedidos de medidas protetivas aumentaram em 300% na delegacia. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram expedidos 23 mandados de prisão preventiva contra agressores. Então, isso é o resultado do trabalho. Quando é expedido o mandado de prisão preventiva? Quando, eventualmente, o agressor descumpre a ordem judicial de se manter afastado, de não manter contato com a vítima, e a vítima noticia esse descumprimento. A Lei Maria da Penha, criada para proteger mulheres vítimas de violência, é um avanço e motivou o aumento das denúncias em todo o Brasil. São 13 anos de proteção ampliada e punição ao agressor. A lei permite que se tire o agressor do lar de convivência comum. E em outros casos, no caso de namorado, ex-maridos, outro tipo de agressor, ela fixa uma distância
né, para esse agressor não se aproximar da vítima. Para se ter uma ideia, em 2006, primeiro ano de vigor da lei, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, por meio do Ligue 180, registrou 12 mil denúncias no Brasil. Em 2018, foram 92.323 denúncias. Este ano, só no período do Carnaval, que foi de 1º a 5 de março, foram registradas 2.869 ligações que denunciaram violência física, moral, sexual ou psicológica contra a mulher. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, então o 180 vai orientar e vai, inclusive, acionar os órgãos locais para ir até essa mulher, se for o caso. Sem a denúncia não há como se fazer nada. O primeiro passo é denuncie. A seguir, abertas as inscrições para quem deseja participar do processo seletivo de Criciúma e também vamos falar sobre Dia do Autismo. Atenção, você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Polidor, aplicador de películas, lavador de carros, técnico manutenção, aquecedor a gás solar, assistente contábil, vendedor e atendimento interno, atendente de final de semana, tosador e banhista pet shop, atendente lanchonete, teleentregue estoquista, cozinheira, vendedor interno, mecânico linha leve, nutricionista, coordenador técnico, almoxarife, desenvolvedor back-end, técnico em controle de pragas, revendedor semijoias, atendente, promotor de vendas, recepcionista, estagiário para contabilidade, caixa, serviços gerais, modelista, auxiliar financeiro, inspetora de qualidade externa, instalação e manutenção de split, assistente administrativo, fiscal de caixa, crediarista, motorista de entrega. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Hoje é lembrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o transtorno que atinge 1 em cada 160 crianças. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Eu brinco de esconde-esconde, pega-pega, boneca, escolinha. Essas e tantas outras brincadeiras fazem parte do dia a dia da Duda. Essa pequena de 10 anos ama boxe e o Corinthians. Parece uma criança como qualquer outra, mas a Duda tem autismo. O diagnóstico demorou um pouco, mas os sinais começaram cedo. Eduarda, com 2 anos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Ela era muito seletiva, muito organizada para a idade, muito de rotinas. E procurei um profissional, ele falou que ela era só mimada, mal educada, sem limites. E fomos fazendo acompanhamento com fono, com psicóloga, porque ela não falava, e aos 4 para 5 anos que veio o diagnóstico. A mãe da Duda conta que após o diagnóstico tudo mudou. Nenhuma mãe espera, na realidade. Então, aquele projeto, aqueles sonhos que você tem com os filhos, você tem que enterrar. Né? Eu falei a fase do luto. Morre a mãe que imaginou a filha estudando, crescer, né? Ter vida própria, e nasce outra mãe forte, parceira, com coração mais aberto, com força e com garra, assim.
que a gente começa a ver o mundo com outros olhos. O diagnóstico da Duda saiu quando ela tinha entre 4 e 5 anos. Foi de lá para cá que começaram os tratamentos com profissionais, uma equipe especializada. Foi aí que, ano após ano, a Duda foi evoluindo. E como diz a mãe dela, agora ela é outra Duda, ligada no 220. São pequenas vitórias do dia a dia que fazem a diferença. Isso que nos dá força para conseguir caminhar, né? Então hoje eu vejo a Eduarda e falo, ela vai dirigir, ela tem capacidade de estar numa faculdade. Eu só estou, né, plantando a sementinha, porque ela vai florescer, já está florescendo e vai conquistar o mundo. Essa evolução da Duda é fruto também do trabalho desenvolvido aqui no Núcleo TEA, que atua com terapias especializadas em autismo. Um cuidado feito por muitas mãos. A criança autista, ela é um ser único. Não existe autismo, existem autismos, no plural. Por que no plural? Porque cada criança tem as suas características, tem seus graus de acometimento, maiores ou menores. Então não existem duas crianças iguais. Também não existem duas crianças autistas iguais. E o atendimento em equipe, ele facilita porque a gente planeja e traça metas em conjunto para cada criança. O tratamento principal, que a gente não encontrava muito disseminado na nossa região, é uma terapia comportamental baseada na análise do comportamento aplicada. É um termo difícil, né? Mas popularmente é conhecido como ABA. E aqui na nossa clínica, o foco é o tratamento com esse tipo de terapia, que ela visa minimizar os comportamentos que são prejudiciais à criança e, sobretudo, ampliar o repertório de comunicação e interação social ou com pessoas. E esse tratamento ele tem que ser integrado em equipe. Aqui nós dispomos de um neurologista infantil, 2 psicólogas, uma pedagoga, uma educadora física com especialização em psicomotricidade, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional que faz o que nós chamamos de integração sensorial e também uma musicoterapeuta. Nessa terça-feira, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uma data que, segundo o neuropediatra, precisa ser lembrada para que o assunto seja cada vez mais discutido e o diagnóstico seja feito cada vez mais cedo. Há algum tempo atrás, há 10 anos atrás, as crianças e as famílias procuravam o atendimento médico, fonoaudiológico, dos profissionais da saúde, quando a criança tinha 8, 9, 7 anos de idade, muito tarde. Depois de algum tempo, a matéria começou a ser divulgada em grandes mídias e a população começou a procurar os profissionais da área da saúde por volta dos 4, 5 anos. E hoje, com a divulgação em massa das mídias sociais e do acesso, da facilidade que as pessoas têm através de smartphones, tablets, acessar conteúdo, as famílias têm procurado o atendimento por volta dos 2 anos de idade. Algumas até antes, até com 1 ano e meio a gente tem crianças que vêm nos procurar por suspeita de autismo. Com o diagnóstico e o acompanhamento correto, o dia a dia fica muito mais fácil. Eu sempre digo, a primeira coisa eu tenho que passar pela fase do luto para fortalecer, é acreditar no filho, aceitar, porque às vezes o preconceito está dentro de casa e não está fora, e não desistir. Tudo tem seu tempo, não ficar comparando nenhum autista com o outro, né? Ai, meu filho falou com tantos anos, a minha não fala. Espera, né? Procura ajuda, procura o tratamento correto e no tempo certo as conquistas vão chegando. E não desanima porque eu tenho como eu falo, 220 aqui para mostrar para todo mundo que vale a pena, né? É só ter força de vontade. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, e foi, vai. Marido e mulher, mais negócios à parte. De cada 10 brasileiros casados, 4 acabam brigando por causa das contas. Confira na reportagem. Eles estão em clima de romance, andam de mão dadas e dão até beijinho.
Juntos há 3 anos, Valdecir e Maria se dão muito bem. Mas quando o assunto é dinheiro... O homem tem que ter uma parceria, né? Cada um faz a sua parte, né? O homem paga a conta, quando não dá, ela ajuda. Quando o assunto é conta, acaba o romantismo? Vocês conversam ou não sobre contas? Acaba sim, porque o meu relacionamento de 29 anos acabou por causa disso. E não são só eles, não. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e o Banco Central revela que 15% dos entrevistados acham que falar sobre dinheiro acaba com o romantismo. Por isso, 1/3 das pessoas não revela todos os gastos para o companheiro ou a companheira. Para evitar brigas, o Marcelo e a Larissa adotam uma estratégia. É ela quem cuida de todas as contas. Ela que paga as contas, porque eu não gosto de ir para banco, essas coisas. Ah, é? Então é ela que é a caixa, ela que é a administradora da casa? É, costuma ser. O que ele quiser gastar, ele gasta. Pagando as contas, o resto... Mas esse prejuízo pode não ficar apenas no orçamento. O risco é abalar também a vida afetiva do casal. Quase 50% dos entrevistados admitiram que já brigaram por causa de dinheiro. É o caso do seu Raimundo de Souza e a dona Terezinha, juntos há 30 anos. Discussões a gente tem, né? Sempre todo casal discute por alguma coisa na vida. E um acordo nesse tipo de desavença é difícil. O levantamento mostra que 51% dos entrevistados culpam o parceiro pelo problema. Ele gasta bem. Te incomoda? Muito. Com certeza. Você puxa a orelha dele? Com certeza. Foi por pouco com o Douglas e a Chayane. Quando estavam prestes a discutir, decidiram conversar sobre as finanças. Eu dividi com ela qual era o meu planejamento e ajudei ela a construir o dela também. Então, sim, acabou não sendo um conflito, mas geraria um conflito se a gente não tivesse feito isso. E se você acha que essas brigas ficam só entre o casal, está enganado. A responsável pela pesquisa disse que traz reflexos para a economia. Falta de conversa sobre o dinheiro em casa tem um impacto dentro daquela família, mas tem um impacto macroeconômico importante também. As pessoas deixam de consumir produtos e serviços porque acabam pagando juros, seja para parcelar, seja por conta da inadimplência. E a inadimplência elevada que a gente vê hoje em dia, são mais de 60 milhões de pessoas nessa situação, faz com que a recuperação econômica também seja muito lenta. Para os casais que estão muito tempo juntos, o segredo do sucesso é a transparência. O João e a Ana Lúcia dão um exemplo. Da hora de pagar as contas, por exemplo, como é que funciona? Ele paga a dele e a minha, né? Aí não tem briga? Não, que eu uso o meu cartão e uso o dele. Qual que é o segredo para dar certo? É o amor, a compreensão, o respeito. A seguir, Bruno Concedei está feliz por sequência de jogos como titular do Criciúma. Agora o esporte. O volante Bruno Concedei é o mais novo titular do meio-campo carvoeiro. O atleta está feliz com a chance que ganhou do novo comandante técnico da equipe. Ainda há muito o que melhorar, mas depois que o técnico Gilson Kleina assumiu o Criciúma, não dá para negar que o time já tem outra postura em campo. Dedo do treinador que mudou a equipe que vinha sendo escalada com a comissão técnica anterior. Bruno Concedei é um desses exemplos. O atleta que veio do Vasco da Gama não havia recebido muitas oportunidades e agora ganhou a chance de uma sequência de jogos no Carvoeiro. No início estava tendo poucas oportunidades, agora o professor Gilson Kleina, desde o momento que ele chegou, ele tem me dado mais oportunidades e eu tenho procurado cada vez mais abraçar essas oportunidades que ele tem me dado. O jogador voluntarioso chegou para colaborar com o Tigre justamente num setor considerado carente no time. O meio-campo. O grupo é qualificado demais, mas isso só favorece o Criciúma, né? E acho que cada vez mais a gente vai evoluir com o decorrer dos campeonatos e para melhorar cada vez mais. Para um time que estava praticamente sem chances no campeonato estadual, o volante avalia que após a vitória do último domingo em Blumenau, a chave virou para o Carvoeiro, que vai sim buscar uma das vagas nas semifinais da competição. A importância é nos manter vivo, né? Alguns acreditam que a gente não está vivo, outros acham que a gente
vai brigar para ser campeão, e é isso que eu acredito e que todos aqui acreditamos. E esse resultado foi muito importante, mas lógico, já passou, agora a gente precisa focar no Joinville para poder nos consagrar ali entre os 4. Para o torcedor que quer o Tigre lutando pelo título estadual e forte na Copa do Brasil, uma grande dúvida: será que o Criciúma tem elenco para jogar em alto nível em 2 competições paralelas? Com a resposta, Bruno Concedei. Sim, tem força sim, até porque a Copa do Brasil tem uma pausa, né, digamos assim, entre um jogo e o outro, entre uma fase e a outra. Então, vamos ver como é que vai ser esse finalzinho agora do Catarinense e a decorrer da Copa do Brasil. Hoje no Sala de Entrevistas vamos conhecer a história de um homem que não enxerga barreiras quando o assunto é difundir o Evangelho de Jesus. Hoje no Sala de Entrevistas vamos conhecer a história deste pastor missionário que simplesmente não mede esforços para levar a palavra de Deus nos países mais distantes e perigosos. No programa de logo mais, você saberá mais sobre o ministério de Ivens Luiz, o homem que leva o Evangelho de Jesus à Coreia do Norte. Eu entreguei minha vida a Jesus numa data histórica, 7 de setembro de 84. Então são 34 anos atrás. 7 de setembro, dia da independência da do Brasil. independência. Para mim foi independência ou morte, eu estava mais para a morte, então o Senhor me trouxe a independência desse mundo, né? E naquela noite, daquele dia, 7 de setembro, que era um feriado, eu me lembro perfeitamente, foi que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo que não aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, né? E então eu imediatamente falei: Senhor, né, o que eu posso, né, fazer pelo Senhor, né? Se é que existe alguma coisa que possa fazer, né? E ele então começou a me mostrar essa questão do ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que está lá no livro de Marcos. Exato, 16:15. Então, logo em seguida, já recém-convertido, eu fui participar de um congresso de missões no Vale da Bênção, né, ali perto de São Paulo, e ali foi que Deus falou realmente, o Espírito Santo falou fortemente a respeito do chamado missionário, o que era ser um missionário, né? Você falou bem, evangelista, é o evangelista, é aquele que Deus prepara, capacita para ir para o mundo, a qualquer criatura, a qualquer cultura. Você não vai pregar o evangelho, digamos assim, da igreja evangélica brasileira, você é preparado pelo Senhor para pregar o evangelho do reino. O Sala de Entrevistas começa em instantes, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. Olá, sou o pastor Ivens, missionário. Terça-feira espero vocês aqui nessa entrevista, em nome de Jesus. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Tá chegando Sala de Entrevistas hoje imperdível, hein? Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.